Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Censor, que é um mangá do Junji Ito publicado originalmente entre 2018 e 2019 e que chegou aqui ao mercado editorial brasileiro em 2022 pela editora Pipoca e Nanquim. Em termos de arte, talvez esse seja o mangá mais bonito do Junji Ito, sobretudo porque o traço cheio de pontilhismos que ele usa em vários momentos ao longo da narrativa se adequa muito bem à união que ele promove entre o horror cósmico que lhe é característico e um misticismo muito grande que vai estar presente aqui ao longo dessa narrativa, que começa com uma moça chamada Kyoko vagando pela encosta de um monte. E aí, apesar de estar ali naquele lugar ermo, a Kyoko logo encontra um sujeito que diz que não apenas sabe quem ela é, como também diz que estava ali esperando por ela. E aí, mesmo desconfiada, a Kyoko acompanha esse rapaz até uma espécie de sociedade esotérica e alternativa, cujos moradores, teoricamente, possuem habilidades extrasensoriais que permitem que essas pessoas se conectem a qualquer coisa ou a qualquer outra pessoa no universo. E esses poderes começaram depois que os moradores dessa vila entraram em contato com uma coisa chamada cabelo de pele, que, pelo que eu pude entender, é um fenômeno natural que acontece depois de uma erupção vulcânica, porque durante a erupção o magma ele é expelido para a atmosfera, e aí, ao entrar em contato com o ar mais frio, o magma acaba se dispersando e se resfriando muito rápido, de modo a formar uma espécie de fibra de vidro que parece mesmo com cabelo. Eu vou deixar uma imagem aqui na tela para que você veja isso. A diferença é que, na vida real, esse tal cabelo de pele é tóxico. E aqui em Censor, essa mesma substância acaba abrindo as portas da percepção dessas pessoas que moram no tal vilarejo aqui visitado pela Kyoko. E esse fenômeno do cabelo de pele passou a acontecer nessa região depois que o missionário foragido foi jogado dentro do vulcão junto com outros moradores da vila durante a perseguição aos cristãos que aconteceu no século XVII. Porque em 1560 os portugueses e os jesuítas levaram o cristianismo ao Japão, mas como essa nova crença foi ganhando adeptos, foi se espalhando muito rápido, o governo japonês se sentiu ameaçado e por isso proibiu o cristianismo por lá a partir de 1614. E depois disso, se os agentes do governo desconfiassem que alguém era cristão, essa pessoa passava por coisas que iam desde provas, como por exemplo ter que pisar na imagem de Cristo para poder recusar essa nova fé, até mesmo coisas mais fisicamente extenuantes, como por exemplo, sessões de tortura que poderiam se prolongar por dias para aquelas pessoas que se recusavam a pisar nas tais imagens. Então, o Junji Ito, ele recupera esse dado histórico sobre a formação do cristianismo japonês para poder criar o pano de fundo da narrativa aqui de Censor. E eu digo aqui cristianismo japonês porque, para poder continuar expressando sua verdadeira fé, os cristãos japoneses acabaram fazendo algumas adaptações nas práticas do cristianismo, de modo a incorporar melhor essas mesmas práticas na cultura local. E aí, enfim, voltando aqui ao mangá. Inclusive, essa história do cristianismo japonês, por mais que eu não conheça muito sobre isso, é um dado muito interessante pra gente, pra você aí que se interessa por essas questões, vale a pena você pesquisar um pouquinho sobre isso. O que acontece então é que, com o tempo, esse cabelo de pele que passou a ser expelido pelo vulcão depois da morte trágica do tal missionário, mostrou ter propriedades metafísicas. Então, por exemplo, ao contrário do que é natural, esses cabelos de pele não desapareciam com o tempo. Muito pelo contrário, eles começaram a se acumular nessa vila e por isso mesmo essa região toda era cheia de cabelos de pele. E também, é claro, porque esses cabelos, uma vez que eles entravam em contato com a pele das pessoas e sobretudo com a cabeça das pessoas,
esse cabelo de pele abria, então, essas portas da percepção e dava a essas pessoas esses poderes metafísicos. Acontece que a Kyoko, ela acha tudo aquilo muito estranho, como qualquer pessoa normal acharia, e decide ir embora daquele lugar. Mas antes, ela é convidada a presenciar ali um ritual de meditação coletiva que aconteceria naquela mesma noite. E de fato, algo de transcendente acontece ao mesmo tempo em que o vulcão entra em erupção e destrói todo aquele vilarejo. A única sobrevivente dessa catástrofe é a própria Kyoko, que só ficou viva porque ao redor dela se formou uma espécie de casulo de cabelos e ao sair de dentro dele, essa moça estava cheia dos tais cabelos de pele, o que faz com que ela desenvolva uma sensibilidade cósmica extremamente aguçada. Só que mais estranho do que toda essa história é o fato que essa vila onde a Kyoko passou as últimas horas, na verdade já tinha sido destruída há 60 anos, que foi quando o tal vulcão entrou em erupção pela última vez. E aí das duas uma. Ou essa vila não tinha sido destruída no passado, ou é como se a Kyoko tivesse de algum jeito inexplicável voltado no tempo e ido até aquela região pouco antes da erupção de 60 anos atrás. Mas aí, se é assim e a personagem voltou no tempo, como é que ela estava ali no presente envolta por aquele casulo de cabelos? Então, eu fiquei me perguntando, será que nesse lugar o tempo se articula de um jeito que permite que o passado e o presente coexistam? Não sei, fica aí esse questionamento ao leitor. O fato, então, é que, depois de passar por toda essa tragédia, a pobre da Kyoko fica, compreensivelmente, em estado catatônico, e por isso mesmo ela começa a fazer um tratamento que envolve hipnotismo. Mas, estranhamente, o psiquiatra que está acompanhando o caso dela, e que é filho de um antigo morador daquele mesmo vilarejo, e que foi o único que sobreviveu depois da catástrofe que aconteceu há 60 anos, esse psiquiatra, então, filho desse antigo morador, começa a ficar cada vez mais obcecado pela Kyoko depois que ele próprio passa a desenvolver uma sensibilidade parecida com a dela por conta do contato que os dois têm ao longo desse tratamento. Contudo, o tratamento acaba sendo bruscamente interrompido depois que a Kyoko é sequestrada por uma seita esotérica, e tudo isso passa a ser investigado por um jornalista chamado Wataru, ou algo do tipo, e esse jornalista que vai ser o narrador do mangá a partir do segundo capítulo, e ele acaba desenvolvendo também um interesse cada vez mais obsessivo pela moça. Então veja, essa ideia de homens obcecados por uma mulher extremamente bonita, etc e tal, faz lembrar bastante do que nós temos lá em Tomie, por exemplo. Então veja que esse é um dado recorrente nos mangás do Junji Ito, pelo jeito. E aí, para piorar ainda mais a situação, o tal jornalista que vai narrar o mangá a partir do segundo capítulo, ele também acaba sendo raptado pela tal seita que sequestrou a Kyoko, interrompendo o seu tratamento. E o líder dessa seita afirma ter recebido uma revelação, uma iluminação, segundo a qual ele poderia usar a Kyoko como um veículo de potencialização meditativa para chegar a uma coisa chamada registro akáshico. E a partir desse momento, eu fui me dando conta que ao longo de todo o mangá existem vários elementos, ou pelo menos existem alguns elementos ligados ao esoterismo. Então, por exemplo, em dado momento, a Kyoko desperta daquele torpor no qual ela entrou depois da erupção vulcânica. E a partir de então, ela passa a gritar, porque ela se dá conta da própria sensibilidade a tudo. E isso me fez lembrar bastante de um conto do Borges, que está aqui no Ficções, e que se chama Funes o Memorioso. Inclusive, esse é um dos meus contos favoritos do Borges. Então, o protagonista desse conto borgiano
acaba enlouquecendo porque ele não consegue se esquecer de nada, ele é muito sensível a todas as coisas e por isso ele se lembra de tudo o tempo todo e aí ele vai perdendo a razão. E mais, essa reação aqui da Kyoko me fez lembrar de uma ideia defendida pelo H.P. Lovecraft, segundo a qual a coisa mais misericordiosa do mundo é a incapacidade da nossa mente de relacionar todos os seus conteúdos. E aí no caso da Kyoko, a sensibilidade extrema que ela adquiriu por causa dos cabelos de pele acabou fazendo com que essa moça ficasse em estado de choque o tempo todo. E nessa mesma cena, nesse mesmo trecho, um personagem passa a ver a Kyoko como uma representação do próprio universo, e nesse trecho a Kyoko aparece então com uma mão voltada para cima e a outra mão voltada para baixo, o que me fez lembrar de duas coisas. Primeiro, me fez lembrar da famosa representação de Baphomet, feita lá pelo Eliphas Levi, em um livro de 1854 chamado Dogma e Ritual da Alta Magia, né? Que para além de ser então talvez a representação mais famosa de Baphomet, acaba recuperando a segunda coisa da qual me lembrei nessa cena específica do mangá, que é a ideia da correspondência entre o que está em cima e o que está embaixo, ou em outros termos, entre o macro e o micro. E essa ideia aparece também na Tábua de Esmeralda, que é lá o texto do Hermes Trismegisto, né? A filosofia hermética ela é grandemente baseada por esse tratado, digamos assim, por esse texto. E em dado momento, o Hermes Trismegisto escreveu então que o que está no alto é como o que está embaixo, assim como o que está embaixo é como o que está no alto. Então veja que esse foi um dos elementos da narrativa que me fez lembrar bastante dessas questões ligadas mais ao esoterismo ou ao ocultismo de maneira um pouco mais ampla. Mas aí outro elemento que também se liga ao esoterismo e que me fez pensar muito nessa questão ao longo dessa minha leitura diz respeito ao próprio registro acástico, que é um conceito que, se não me engano, surge no meio do pensamento da teosofia e que diz respeito a uma espécie de arquivo universal no qual estariam contidos todos os saberes e todas as memórias da história do universo. O que nós temos aqui no mangá, então, é que o líder dessa tal seita que sequestra Kyoko para poder usá-la como potencializador dessas práticas meditativas, esse líder, então, quer ter acesso ao registro acástico para poder controlar a verdade universal. O que também é algo que deriva um pouco da teosofia, e pode ser que aqui eu esteja dizendo alguma besteira, porque apesar de no passado eu ter me interessado muito por essas questões, eu não sou um profundo estudioso, nem tampouco um profundo conhecedor de todas essas correntes ligadas ao esoterismo e ao ocultismo. Então, se você aí estuda isso, me desculpe, por favor, me corrija nos comentários. Mas, pelo que eu saiba, a teosofia foi um movimento encabeçado pela Madame Blavatsky no final do século XIX, mais especificamente a partir de 1888, que foi quando ela publicou um livro chamado A Doutrina Sagrada. E os adeptos dessa corrente chamada teosofia se denominavam os buscadores da verdade. E aí tem dois elementos muito importantes da teosofia que vão estar presentes aqui nesse mangá do Junji Ito. Primeiro, a teosofia surge a partir da aproximação de várias tradições orientais, como por exemplo o sufismo, o hinduísmo e o budismo, para tentar explicar o ocultismo ocidental. Ou seja, existe uma aproximação na teosofia, ou um interesse de aproximar na teosofia o Oriente e o Ocidente. E essa aproximação é muito semelhante àquele cristianismo que teve que se adaptar à cultura japonesa do século XVII para poder sobreviver. E isso, como eu disse, é o pano de fundo aqui deste mangá do Junji Ito.
E o segundo princípio teosófico que eu acabei encontrando aqui, mesmo que de maneira difusa, nesse mangá do Junji Ito, é o chamado princípio da correspondência, que diz que o mundo físico e o mundo metafísico estão conectados, assim como também existe uma conexão, existe uma correspondência entre o que acontece em um nível macroscópico e aquilo que acontece em um nível microscópico. E aqui no mangá, esse princípio da correspondência aparece, por exemplo, quando nós pensamos nessas pessoas que, por meio da meditação, acessam uma consciência cósmica que desperta nelas uma sensibilidade enorme e que assim acaba aproximando o espiritual e o terreno. E aí tudo isso pode parecer uma viagem muito louca, principalmente para você aí que pega esse mangá sem ter conhecimento de todo esse pano de fundo esotérico, mas na virada do século XIX para o século XX, a teosofia ela acabou inspirando muita gente, desde figuras ligadas, por exemplo, ao movimento sufragista, até mesmo pintores, como por exemplo o Mondrian, o Kandinsky e, antes deles mesmo, a pintora incrível que foi a Hilma af Klint. E a Hilma af Klint, entre 1906 e 1915, fez uma série de quadros chamada Pinturas para o Templo. E aí se você pega alguns quadros aqui do mangá que mostram o templo dessa seita que sequestra Kyoko e compara esses quadros com aqueles quadros finais da série da Hilma af Klint, né? Especialmente aqueles quadros que essa pintora fez representando os retábulos do templo, você encontra algumas correspondências bem interessantes, ou pelo menos eu acabei relacionando uma coisa com a outra. E aí, se você se interessou por essa relação entre arte e teosofia, eu vou deixar linkados na descrição desse vídeo 2 textos. O primeiro deles é uma monografia escrita pelo Henrique Vasconcelos, e o nome dessa monografia é Mondrian e Teosofia. E o segundo texto que eu vou deixar linkado lá embaixo é um artigo escrito pelo João Peneda e intitulado Kandinsky, da Teosofia a Bauhaus. Então, se você aí se interessou por essas questões, fica essa minha sugestão, porque realmente é um tema que é bastante curioso. Então veja que talvez identificar esses pontos de contato entre o mangá e o esoterismo seja uma das coisas mais interessantes dessa leitura, e aí eu não sei até que ponto isso é algo benéfico, já que nem todo mundo sabe dessas possíveis relações, e talvez, sem saber delas, essa narrativa acabe se tornando aí muito mais um amontoado de ideias malucas e conceitos abstratos do que qualquer outra coisa. Mas o fato, então, é que durante essa meditação por meio da Kyoko, a tal seita consegue evocar o registro akáshico, que se materializa na forma de uma nuvem escura. E aí é muito interessante, porque um dos personagens reconhece essa ironia, né? Porque o registro akáshico, como eu disse para vocês, é esse banco de dados de toda a informação do mundo. E daí isso se materializar na forma de nuvem, em tempos de internet, é no mínimo curioso, né? Mas enfim, essa materialização do registro akáshico por meio, na forma dessa nuvem, acaba fazendo com que finalmente o destino do tal jornalista, que é o narrador do mangá, se cruze com o destino da Kyoko, porque a partir disso nós vamos acompanhando 2 anos na vida desse sujeito em busca de pistas para entender quem é a Kyoko e qual é o seu paradeiro. E nesse meio tempo, o tal jornalista acaba passando por coisas estranhíssimas, como por exemplo, ele começa a sonhar com a Kyoko com uma frequência cada vez maior, ele vai parar em um vilarejo conhecido por ter ali insetos esquisitos e que se jogam sob os pés das pessoas, e por isso esses insetos são conhecidos como insetos suicidas, né? E em um dado momento, no capítulo que foi meu preferido do mangá, esse jornalista acaba descobrindo
um fenômeno estranho e que tem a ver com uma espécie de delírio coletivo, ou supostamente tem a ver com uma espécie de delírio coletivo, que faz com que algumas pessoas tentem quebrar os espelhos públicos por todo o Japão, e daí eu não vou poder entrar em maiores detalhes quanto a isso, mas assim, esse capítulo, que é um dos capítulos finais aqui da narrativa, foi o meu capítulo favorito por conta mesmo desse ambiente conspiratório que se estabelece. É o capítulo 5 aqui do mangá, e o nome dele é Espelho Curvo. Ah, sim, eu esqueci de falar antes, mas o mangá tem 7 capítulos e mais o texto do pós-fácil. E aí, como eu disse antes, esse ponto de contato se estabelece entre a vida do jornalista e a vida da Kyoko, porque ele vê o registro akáshico lá em forma de nuvem, se interessa por aquilo e fala, vou pesquisar para ver o que está acontecendo ali naquela região, porque essa nuvem aparece do nada no meio da floresta. E aí quando ele vai para esse lugar, ele acaba se deparando com a tal seita, e aí é que o destino dele se cruza com o destino da Kyoko. Mas enfim, no pós-fácil aqui dessa edição, o próprio Junji Ito admite que mudou de ideia no meio do caminho enquanto escrevia o mangá, e talvez isso contribua para aquela impressão de um amontoado de ideias nem sempre coerentes entre si, que a gente pode ter em um primeiro momento lendo aqui Censor. Outra coisa que eu achei um ponto negativo na leitura é que, como a publicação original aconteceu de maneira seriada, às vezes um mesmo elemento é repetido em vários momentos ao longo do mangá, como se o autor estivesse recapitulando a narrativa para as pessoas que pularam algum capítulo anterior ou para as pessoas que se esqueceram dos capítulos anteriores. E aí, por mais que isso tenha sido válido na primeira publicação do livro de modo seriado, porque afinal de contas, como havia um tempo entre a publicação de um capítulo e outro, pode ser mesmo que a pessoa esquecesse do que aconteceu, agora, com todos os capítulos reunidos, isso pode cansar um pouco, isso pode soar didático demais e desnecessariamente didático. Eu falei algo muito parecido quando eu indiquei para vocês um livro da Silvia Federici chamado Caliban e a Bruxa, né? Porque os capítulos daquele livro também, se não me engano, eles foram publicados separadamente e depois eles foram reunidos em livro. Mas aí existe uma circularidade argumentativa que às vezes pode cansar porque atravanca um pouco o ritmo de leitura, e isso acontece aqui. Você já sabe do que aconteceu antes, você já sabe quem é a moça que foi encontrada, não sei o que, mas aí no início de todos os capítulos ele fala a mesma coisa, então pode ser que isso canse algumas pessoas. Mas, por outro lado, eu acho que se você relevar esses elementos que se repetem, e se você prestar atenção nesse pano de fundo esotérico que eu trouxe aqui para o vídeo, a leitura vai se tornar mais interessante. E foi graças, inclusive, a esse pano de fundo esotérico que eu acabei percebendo que esse mangá ele tem algumas coisas em comum, tanto aqui com a sala de aula que derreteu, quanto com as egocêntricas maldições de Souichi. Digamos assim que esses 3 mangás, eles têm muito mais a ver entre si do que se a gente pega esses livros e compara com outras coisas do Junji Ito, né? Porque nesses 3 mangás nós temos sempre essa discussão ligada a elementos relacionados ao ocultismo de uma maneira ou de outra. Além disso, por mais que aqui não tenha, por exemplo, não tenha muito daquele horror físico que marca outros textos do Junji Ito, ainda assim nós temos aqui uma discussão muito interessante sobre o horror cósmico, bem como discussões que vão na direção de temas como o enlouquecimento e a obsessão, que são recorrentes na obra deste mesmo autor. Então, por tudo isso, fica aqui essa minha recomendação de Censor, ou Censor. Mas é aquilo, né? Eu acho que talvez eu resolvi falar de todas essas coisas esotéricas, não sei o que, nesse vídeo, porque foi graças a essa minha percepção que eu gostei de fato desse mangá. Não sei se uma pessoa que não sabe dessas coisas vai aproveitar tanto assim a leitura, então por isso que eu resolvi falar de tudo isso aqui neste vídeo, certo?
Eu vou deixar lá embaixo o link para minha playlist que eu fiz com todos os meus comentários sobre a obra do Junji Ito. Vou deixar também o link para o vídeo que eu fiz aqui sobre o Pierre Menard, quer dizer, um vídeo em que eu menciono o Pierre Menard. E vou deixar por fim o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, você acessa lá o link e tem acesso não apenas aos planos de apoio, mas também às recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você aí que quer fazer isso, mas não pode financeiramente, basta que você mostre para o algoritmo do YouTube que esse meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Por exemplo, diga aí se você leu Censor e se você gostou, se você percebeu esse pano de fundo esotérico, se você é interessado, interessada nessas questões, enfim, diga aí nos comentários. Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.